independente da área que você trabalha? Você já parou para pensar se você realmente está a par de tudo que acontece de mais inovador no seu campo de atuação? Se você está a par realmente das novas tecnologias, serviços, processos, enfim, eu acho que vale a pena talvez a gente bater um papo sobre isso. Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Criativo Lucrativo. Eu sou Fernando Vaccari e eu quero conversar com você um pouco sobre tecnologia. Na realidade, nem tanto sobre tecnologia. Eu quero conversar sobre a capacidade da gente absorver tecnologia. Porque, afinal de contas, o mundo gera uma quantidade de conhecimento absurda. Eu já falei isso em outros vídeos. Para você ter uma ideia, atualmente, a quantidade de conhecimento dobra a cada 2 anos. Isso daí é absurdamente impossível de qualquer um conseguir acompanhar. É muita informação e não tem como você realmente seguir tudo que é dito sobre todas as áreas. Às vezes, mesmo na nossa área de atuação, a gente tem dificuldade de se manter a par de todos os assuntos. Então a gente acaba tendo que selecionar o que de fato parece ser mais importante. O importante é que a gente saiba que no fundo, a gente não consegue acompanhar isso. Então você tem que aprender a fazer uma triagem para realmente se ater ao que é mais importante. Porque nesse meio, nessa quantidade de informação que surge muita coisa relevante, muita inovação, muita coisa de fato promissora, mas também surge muito lixo. E você fazer essa seleção é uma coisa muito difícil. Na parte de iluminação, que é particularmente a área em que eu atuo com mais força, não é diferente. Na realidade, assim, se você parar para pensar, em qualquer área isso sempre aconteceu. Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, em que a competição começou a se seguir de forma incessante. E ano a ano, século a século, isso vai se acelerando de uma maneira cada vez maior. Se você parar para pensar, por exemplo, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, o mercado de invenções era um segmento, uma área, um campo de atuação muito próspero e altamente competitivo. Haja visto uma das figuras mais polêmicas e mais conhecidas, inclusive no meio de iluminação, Thomas Alva Edison, que era um competidor ferrenho para estar na liderança em todas as áreas em que ele atuava. Inclusive, graças a isso, ele ganhou o título de maior inventor do século XX, com fantásticas 1.084 patentes. E esse título ele segurou até o ano 2003, quando ele foi superado pelo japonês Shunpei Yamazaki. Só que atualmente nenhum dos dois mais é líder. Eles foram superados pelo australiano Kia Silverbrook, com incríveis 3.847 patentes. Bom, mas na realidade eu não quero falar sobre isso, eu quero falar um pouco mais sobre luminárias, esse aqui é meu objetivo aqui. Eu quero falar um pouco sobre tecnologia voltada para a iluminação. Por quê? Porque, como eu estava falando, a gente tem uma tendência de achar que a gente está por dentro porque a gente acompanha uma revista ou outra, ou porque vai a um evento. E, de fato, essas daí são as maneiras que a gente tem de se sintonizar com o meio de trabalho, seja ele qual for. Iluminação é a mesma coisa. Agora, de vez em quando, surgem algumas coisas realmente disruptivas. E eu gostaria de falar particularmente sobre uma invenção que não é tão nova assim, é de 2014, mas que cada vez que eu vejo eu continuo ficando espantado, que é a Coilux. A Coilux é uma empresa italiana e ela surgiu a partir do desenvolvimento de um produto que leva o mesmo nome, Coilux. O que esse produto faz? Esse produto ele simula a luz natural. Bom, aí tem muita gente que vai dizer, mas peraí, tem um monte de lâmpada que faz isso. Na realidade, ele simula de uma maneira completamente diferente. O Coilux ele foi desenvolvido em uma universidade, a Universidade de Insubria, na Lombardia, Itália, com o financiamento da União Europeia. E o objetivo deles era, através de uma simulação de efeitos ópticos físicos, reproduzir um fenômeno natural, que é a incidência da luz sobre a atmosfera, e com isso simular um efeito de luz natural em um ambiente. E você vai ver através dessas imagens que é realmente impressionante. Eles conseguem, através de um painel com efeitos ópticos, um painel de LED com efeitos ópticos, simular a luz do sol incidindo no ambiente, quer dizer, simular como se fosse a luz do sol incidindo em um ambiente, e você realmente acredita que é o sol que está entrando pela janela, que aquilo é uma janela e que tem a luz do sol incidindo ali. Eles conseguem reproduzir as tonalidades do céu azul, inclusive isso daí é regular, você pode reproduzir o tipo de luz que vai entrar, dependendo da hora do dia que você quer simular, a luz do sol incidindo sobre o vidro da janela. É realmente uma coisa impressionante. E é sobre isso que eu queria falar.
né? Porque a gente está falando aí realmente de alta tecnologia. Esse dispositivo foi desenvolvido por uma equipe especializada em física e ótica, com o objetivo realmente de se tornar um produto revolucionário. Como eu falei, ele incrivelmente não é um produto tão recente assim, ele é de 2014, quer dizer, estamos em 2019, já faz 5 anos, ele ainda não é amplamente difundido em função de algumas limitações de custo, principalmente aqui no Brasil, mas é um produto que já está em escala de produção, já é produzido. Então o que eu quero mencionar é exatamente isso, quer dizer, até que ponto de fato a gente está acompanhando as tecnologias? Já parou para pensar como é que isso daí pode acontecer no futuro? Será que no futuro talvez os tetos ou as paredes das residências não simulem já luminárias? Será que a luminária vai ser um objeto necessário? Imagina só, um apartamento, uma casa em que o teto não tenha mais pontos de luz. Você programe onde você quer os seus pontos de luz e ele vai criar os pontos de luz no lugar em que você definiu, com a intensidade e tonalidade que você imaginou. Isso é impressionante, né? Você poder reprogramar a sua casa, o seu ambiente da maneira que você quiser. É óbvio que eu estou sendo assim extremista nesse sentido. A luminária sempre vai ter, pelo menos a impressão que eu tenho, e eu espero, sempre vai ter um papel de destaque, até por isso que ela tem essa conotação de ser um produto muito forte, ela tem uma conotação inclusive decorativa, estética muito importante. Mas, obviamente, alguns tipos de luminária talvez tenham que ser reinventados, porque a tecnologia ela já muda isso com muita rapidez. A gente às vezes, principalmente aqui no Brasil, tem uma tendência a uma certa lentidão para reagir em algumas situações. E só que essas mudanças acontecem muito rápido. Talvez isso não demore muito a chegar aqui. Então, como é que a gente está reagindo em relação a isso? Será que realmente a gente está preparado, de repente, para uma mudança tão radical? Será que essa mudança vai chegar rápido? E é essa questão que eu acho que vale a pena a gente levantar. É importante, em todo caso, que a gente esteja sempre sintonizado com o que está acontecendo. Voltando a falar, a quantidade de informações é muito grande e você não consegue absorver tudo. Então é importante você estar sintonizado com o que de fato mais relevante acontece para você perceber para onde caminha o seu segmento. No nosso caso aqui, iluminação e luminárias. E é óbvio que mesmo a luminária se mantendo como um produto essencial, a própria configuração dela vai mudar, né? Com tecnologias recentes, como impressão 3D, por exemplo, o que garante que as luminárias, o próprio elemento luminária, a física da luminária não mude, ela como elemento decorativo, como elemento de iluminação. Isso daí vai acontecer. A luminária, ela já não é tanto e cada vez vai deixar mais de ser um elemento que é simplesmente uma lâmpada com um fio. A gente tem que perceber e ficar atento a isso para não ficar para trás. Essa é a minha dica de hoje. Eu quero te agradecer por estar me acompanhando mais uma vez. Muito obrigado, até o próximo vídeo e muito sucesso para você.